Dentro da teoria da burocracia, trabalhando a biografia de Max Weber, vamos trabalhar um outro tema que foi pesquisado profundamente por esse pai da sociologia, Max Weber. Falo do conceito status social. É um conceito sociológico importantíssimo para nós compreendermos a sociedade industrial, que é a sociedade moderna por excelência. Portal Brasil à Escola, Sociologia, tema status social. Status social é a posição de cada pessoa na estrutura da sociedade. É uma classificação que condiciona culturalmente as relações, as oportunidades e os papéis sociais. O status social corresponde à posição que cada grupo ocupa na dinâmica social. A diferenciação geralmente implica algum grau de hierarquia e impacta a ordem econômica e jurídica, todas se influenciando mutuamente. Essa construção histórica muda ao longo do tempo, com maior ou menor intensidade. Quanto maior for a flexibilidade à mudança, maior será a possibilidade de que se desenvolvam percursos de mobilidade social. Mobilidade social é o trânsito dentro da hierarquia social, por assim dizer. Hierarquia em relação e hierarquia interna à arquitetura da estrutura da pirâmide social. O que é status social? O status social, como conceito sociológico, é a posição ocupada por cada indivíduo na gama de relações da estrutura social em que se vive. Essa posição pode ser elevada, mediana ou desprestigiada. É, antes de tudo, uma classificação que delimita as expectativas da sociedade sobre uma pessoa e delineia para ela os caminhos possíveis de mobilidade social. Possui uma função organizacional baseada em uma hierarquia, mais ou menos rígida, conforme o local e o período histórico. O status social organiza os grupos na dinâmica social. Esse conceito é trabalhado por sociólogos que se dedicaram a estudar a estratificação social, pela qual as sociedades são organizadas. A posição de cada indivíduo dentro dessa hierarquia é o seu status social, que determina não só seu repertório comportamental, o relacionamento com as outras pessoas, mas suas oportunidades, seu acesso a recursos culturais, materiais e a sua capacidade decisória. O status social está relacionado com as diferentes funções que desempenhamos na organização da sociedade da qual fazemos parte. Pode ser atribuído ou adquirido e determina nossa posição a partir da articulação de diversas características, como o posto de trabalho, o sexo, o nível de instrução formal e escolar, o núcleo familiar, a condição econômica, etc., etc., etc. e tal. Além disso, delineia papéis sociais pelos quais a conduta de cada pessoa será modulada.
não é rígido, mas mutável, assim como a cultura. Max Weber e o status social. Status social, tema estudado por Max Weber, que foi um teórico da estratificação social. Estudou profundamente sobre estratificação social e status social. Max Weber foi um grande estudioso da estratificação social. A palavra estratificação deriva de extrato, que, por sua vez, quer dizer camada. Para visualizarmos o conceito, podemos imaginar uma pirâmide com faixas diferentes da sua base até ao topo, cada uma representando uma camada social, conforme sua concentração de ativos, riquezas patrimoniais, conhecimento formal, escolarização e capacidade de influência em decisões importantes. Portanto, o estudo da estratificação social no âmbito da sociologia possibilita compreender como se configura a hierarquia social e como as desigualdades são estruturadas e reproduzidas. Max Weber, um dos pais da sociologia. Para Max Weber, a estratificação social é multidimensional, ou seja, envolve múltiplos aspectos, como renda, status e poder. Esses três mecanismos conformam o processo de dominação entre desiguais, socialmente diferenciados em classes, castas ou estamentos. Sua estruturação não se dá somente em termos econômicos, mas também em termos de poder, que ele define como sendo a capacidade de um indivíduo ou grupo de indivíduos impor sua vontade aos demais. Esse é o conceito tipicamente weberiano de poder. É a capacidade de um indivíduo ou de um grupo de indivíduos se impor a sua vontade, o seu poder, aos demais indivíduos. Faço valer a minha vontade em relação a um determinado número de indivíduos. Isso é exercício de poder. Conceito weberiano. Weber cunhou o conceito de grupos de status ou estamentos. Estes grupos de status e estamentos constituem comunidades dentro da sociedade caracterizadas por respeitabilidade, honorabilidade e estima social. Diferentemente da classe social, sua legitimação não deriva do poder econômico, mas da educação, cultura própria e um estilo de vida específico de quem participa dessa comunidade por relações familiares, amizade, casamento ou atuação política. Os grupos de status distribuem o poder dentro de uma comunidade. Quanto mais estável for a estratificação econômica, maior será a preponderância da distinção a partir de honrarias sociais. Quanto mais estável for a estratificação econômica, maior será a preponderância da distinção a partir de honrarias sociais. Aqueles indivíduos notáveis que sempre estão a receber insígnias e mais insígnias. Isso são distinções
distinções, inclusive sociais. Distinções que provêm da estratificação social. E muitos desses indivíduos promovem eventos em culto a si mesmos, a si próprios, para conferirem a si próprios insígnias e mais sinais distintivos de diferenciação e status social. Para Max Weber, o status social não envolve exclusivamente o fator econômico, mas a busca por honrarias, distinção e prestígios que podem ser alcançados também pelo poder político, pelo estilo de vida, pelo arcabouço cultural.